Olá, bem-vindos a mais uma edição do meu blog Notas. Esta semana eu estive em alguns dias e por vários motivos desligado, um bocadinho, das notícias e até é possível que me passe aqui um ou outro tema bastante interessante. Vou agora aproveitar durante o fim de semana para reler aquilo que não... Aliás, ler aquilo que não tive a oportunidade e atualizar-me um bocadinho, mas aqui fica para já o meu testemunho. Começa obviamente com o Benfica, o grande Benfica que perdeu com o... Perdeu não, aliás, empatou com o Bayern Munique em casa, perdeu a eliminatória, digamos assim. Foi ainda assim um excelente resultado e aqui fica um amargo de boca, porque no fundo, apesar de eu sempre ter achado que íamos levar grandes coças, o Benfica afinal demonstrou o que era possível, daí que fica esse amargo de boca. Conseguimos um 2-2, que é um excelente resultado. Perdemos lá só por 1-0, mas podíamos ter feito melhor. Cá também o 2-2 podia ter sido muito melhor. Depois do segundo gol do Benfica, se o Talisca marca aquele livre, também passou muito junto ao posta-baliza. Se ele marcasse, o Bayern ia tremer. E aliás, isso verificou-se quando o Bayern marcou o segundo golo, porque os festejos foram demasiadamente efusivos e notou-se ali que se calhar eles estavam um bocadinho, portanto, a pensar, bem, o que é que vai sair daqui? O Benfica esteve mais do que à altura, esteve mesmo muito bem, apesar da eliminação e do resultado poder ter sido melhor, não esperava, o Benfica esteve mesmo muito bem. Na altura logo eu fiquei, e lembrei-me agora assim de repente deste tema, não estava previsto, mas logo na altura eu deixei na minha página do Facebook um desabafo, porque eu não consigo perceber aquelas pessoas que gritam mais os golos dos adversários das equipas que eles não gostam, e já vão perceber talvez isto um bocadinho melhor, do que os golos da sua própria equipa. Porque é que eu digo isto? Eu até percebo, por exemplo, um sportinguista ou um portista, não interessa, ou qualquer outro clube, não queira que o Benfica, não quisesse, neste caso, que o Benfica ganhasse aquele jogo. Tudo bem, não vamos cá com aquela treta do não, mas são portugueses a representar-nos lá fora. Eu percebo perfeitamente, não queiram isso, não percebo perfeitamente. E até quando uma pessoa está a ver o golo, gritar assim de repente, golo! Toma! Agora, como eu ouvi ficarem a gritar, a festejar o golo do Bayern, o primeiro, de uma forma, que eu não os ouço a festejar pelo Sporting ou pelo Porto, eu acho isso o cúmulo sinceramente, o cúmulo da estupidez. Tudo bem, eu se calhar estou a ver um jogo do Sporting, mesmo que seja na Liga Europa ou na Liga dos Campeões, mais frequente na Liga Europa, lá está, e às vezes nem isso. Mas, e quando a equipa adversária do Sporting marca, se calhar eu também me manifesto, se calhar eu também grito golo, mas grito golo assim, uma coisa tipo golo, não fica ali golo, toma, golo, não, isso é estúpido. Mas pronto, o Benfica teve então uma excelente prestação, segue-se agora ao campeonato, também ainda estamos na Taça da Liga, acho que o jogo com o Braga foi agora marcado, hoje, penso eu. Gostava que o Benfica ganhasse a Taça da Liga, também já ganhou tantas, que sim, gostava que ganhasse. Ainda assim, o importante, obviamente, neste momento, é o campeonato. E se o Benfica ganhar o tricampeonato, não só por ser o tricampeonato que já não ganhamos há muito tempo, mas isso também não é por ser contra o Sporting, pelo rival mais direto neste momento ser o Sporting, e a situação do Jesus e do Trinca-Bolotas, não, é mesmo porque o Benfica começou muito mal a época, ninguém acreditava, chamavam-lhe Rui Derrota ao treinador, eu às vezes também, mas a realidade é que a equipa cresceu e está agora a um nível mesmo muito bom. Passando à frente, li alguns a meio da semana que portanto, a nível de atletismo vai passar a existir finalmente os 50 km marcha para as senhoras. Até agora existia para os homens 50 km marcha, para as senhoras eram apenas 20. E isto até se
conjuga com as últimas notícias que se tem falado sobre a luta pela igualdade dos géneros, porque as mulheres se sentem discriminadas, em muitas situações com toda a razão, claro, parece que em média ganham menos que os homens, etc. Não concordo, obviamente, com essas situações. Sou a favor da luta da igualdade, aliás, de géneros. Acho muito bem que passem a existir 50 km de marcha, mas isso fez-me lembrar que, por exemplo, sobretudo em provas físicas para ingresso, sei lá, para a tropa, na PSP, GNR, eventualmente também, coisas dessas, as provas, os resultados, portanto, o que têm que alcançar, são diferentes entre homens e mulheres. Eu nunca me candidatei, não fui à tropa, portanto, já sou da altura em que não era necessário, aliás, adiei por causa da faculdade, entretanto, já não foi necessário. Por um lado, gostava de ter ido, mas por isso eu não sei bem os valores, mas sei que são diferentes entre homens e mulheres e eu não concordo com isso. O mais engraçado é que nestas situações, eu estou apenas a dar um exemplo porque há mais, mas nestas situações as senhoras já não dá muito jeito de falar aqui sobre a igualdade dos géneros, porque obviamente em vez de terem que dar, sei lá, 50 voltas numa pista, se tiverem que só dar 25 e estarem aprovadas, tanto melhor. Já aqui falei que obviamente mesmo a nível físico as mulheres são menos, portanto à partida e na generalidade são menos resistentes que os homens e por isso percebo perfeitamente essa distinção nos resultados a alcançar, mas ainda assim, e já que se tem falado tanto pela igualdade dos géneros, se calhar deviam de rever estas situações também, porque já querem tanta igualdade e chegam a ninharias, como a situação que já falámos do McDonald's, dos brinquedos do McDonald's, e da que vamos falar a seguir, este tipo de situações devia obviamente ser revista. E a situação que eu queria falar também foi outra notícia que eu li, porque o Bloco de Esquerda quer que o cartão do cidadão deixe de se chamar do cidadão, porque é discriminatório. Porque, na realidade, aproximadamente metade dos cidadãos portugueses são cidadãs. Por isso, eles querem que o cartão se passe a chamar, por exemplo, cartão da cidadania. Para já, lá está, sempre foi hábito, quando a pessoa se refere na generalidade, referir-se no masculino. É algo cultural, portanto, está intrínseco, sempre foi assim. Podem-lhe dizer que é uma desigualdade e para as mulheres. Mas, sinceramente, acho que não é propriamente feito de uma forma discriminatória. Nem as mulheres habitualmente pensam nisso. Acho que é uma coisa perfeitamente normal e perfeitamente estapafúrdio estarmos a levantar esse tipo de temas. E já agora, se vamos a extremismos, então o cartão da cidadania, ou por exemplo, quando se fala na humanidade, a cidadania e a humanidade também são femininos. Então aí eu também digo, não, o cartão não se pode chamar da cidadania porque é uma desigualdade, estão a ir contra o sexo masculino. É óbvio que isso é levar a extremismos, mas o facto de se deixar de chamar cartão do cidadão e passar a chamar cartão da cidadania não me faz o mínimo sentido e no fundo é aquilo que nós sempre vemos, que é na Assembleia e os partidos na generalidade prenderem-se mais com situações mais simples de debater e no fundo mais fáceis de resolver, quer levem a deles avante ou não, e em vez de perderem o tempo, que eu não gosto de chamar de perder tempo, é ganhar no futuro, investir o tempo em melhorar o que está de mal no nosso país. E falando no que está de mal no nosso país, vem à baila, por exemplo, o assunto das últimas semanas, o caso Panama Papers. Eu sinceramente acho que isto vai acabar por cansar. Tem-se falado muito o Expresso, principalmente, porque é associado ao Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, acho que é assim, e tem lançado imensas notícias sobre isso. Eu comecei no início a ler aquilo tudo, de fio a pavio. No entanto, eu acho que, portanto, no Expresso, por exemplo, da semana passada, que se prometiam grandes revelações, eu li tudo e, no fundo, continuei a ler no Expresso Diário durante esta semana, mas agora já cansa.
Cansa porquê? É tudo muito maçudo, muito teórico. Fala-se que a empresa X pertence a Y, mas por sua vez também pertence a Z, escondeu não sei quantos milhões numa offshore, ajudado por este, por aquele, com o advogado, a empresa. Mas, no entanto, aquilo é tudo muito maçudo, é tudo sempre igual, não nos ajuda em nada, não... E lá está, os nomes que vêm a público, acho que nem sequer são cativantes o suficiente, pelo menos por enquanto. Falou-se que havia ex-presidentes, ex-ministros, as pessoas querem é isso. Agora, Ilídio Pinho escondeu não sei quantos milhões lá fora. Quem é que interessa? Who cares? Não me faz sentido estarmos a perder tantas letras com isso. Ou se revela mais e melhor no breve prazo, ou perde o interesse e a coisa esmorece. No entanto, obviamente que eu percebo também que não se podem levantar falsos testemunhos, mas para isso eu acho que é melhor não falarem do assunto para já, e quando tiverem de facto algo palpável, provas, rebentarem de repente com uma cena bombástica, tipo CM, o Correio da Manhã, mas em bom. Porque senão, lá está, vai acabar por... Eu comecei a ler, como disse, todos os artigos sobre os Panama Papers, tudo e mais alguma coisa, mas agora, quando olho para um artigo, vejo que aquilo é extenso e penso, não, muito maçudo, passo, não vou perder tempo com isto. E, no entanto, depois corro o risco de perder lá pelo meio coisas bastante interessantes. Mas a realidade é que a maior parte, seja sobre personalidades nacionais, seja internacionais, é tudo igual. Escondeu X milhões por intermédio da empresa X e do advogado Y, em tal sítio assim, a empresa chamava-se isto, mas na realidade isso já, sinceramente, já não nos interessa muito. Não nos interessa muito. Por último, eu esta semana... portanto, eu trabalho na zona da Expo e tive que me deslocar no final do dia de trabalho à Baixa. Fui de carro, obviamente, e tinha que ser rápido e, obviamente, como levo o carro para o trabalho, desloquei-me então da zona do Parque das Nações para a Baixa. O caminho que eu tomei foi relativamente alternativo. Para quem conhece, fui ali depois, portanto, sempre junto ao rio, pela Avenida Infante Dom Henrique, depois subi e fui ali pela zona da Graça, depois ali quase junto ao castelo, portanto, Alfama, exato, e depois fui ter junto à Sé, Rua da Madalena, etc. E a estrada está... péssima, não tem... Portanto, o meu carro é pequeno, eu conduzo um C1, habitualmente na cidade conduzo um C1 pequenino, e eu tive dificuldade, apesar de tudo, aquilo são rodas pequeninas, etc. Eu tive, ainda assim, dificuldade em desviar-me dos buracos, porque eu desviava, mesmo indo devagar, eu desviava-me de um, caía noutro. Se eu sou muito comodista, admito, se posso andar de carro, vou de carro. Até porque, lá está, com o carro que tenho, sai-me barato, portanto, tudo bem que é a gasolina, mas como consome pouco, mais vale eu ir todos os dias para o trabalho de carro do que comprar o passe atualmente. Sai-me, portanto, em termos de valor mensais, sai-me ela por ela, provavelmente gasto um pouco mais em gasolina, podem-me dizer, ok, o carro tem desgaste, é verdade, mas, tendo em conta, pesando todos os valores, é muito melhor, obviamente, ir de carro. E eu, como estava a dizer, sou muito comodista, mas se eu tivesse que ir para aquela zona da Baixa todos os dias, eu não levava o meu carro, coitadinho, porque está miserável, não consigo perceber. E não é só ali, atenção, mesmo depois a caminho de casa, Almirante Reis, cheio de buracos, o Campo Grande está um bocadinho melhor, andam a arranjar, mas esteve horrível durante imenso tempo. Toda a Lisboa, eu noto que está, pelo menos nos sítios onde eu habitualmente passo, está toda esburacada. E isso entristece-me, para já, porque eu não vejo isso noutras capitais europeias. Segundo, porque nós pagamos cada vez mais impostos relacionados com os carros, seja o imposto de combustível, seja o imposto automóvel, o selo do carro que pagamos, tudo bem, se é às finanças, não interessa, é um imposto. Pagamos cada vez mais que esteja relacionado com o carro, e depois o que é que acontece? Não vejo retorno. Eu pago muito e depois, no entanto, as condições que me são dadas para usufruir daquilo que eu estou a pagar bastante para andar
não correspondem. E é isso que me custa mais, porque se me dissessem assim, ok, eu tenho a gasolina super barata porque não pago impostos sobre a gasolina, o selo do carro não pago nada por ter o carro, anualmente às finanças, quando comprei o carro não paguei IVA, não paguei imposto de automóvel, não paguei nada, e por isso, ok, assim, eu não contribuo para o bem comum, por isso também não sou da opinião que também não devo exigir por aí além. Isto sendo generalizado, obviamente. Agora, não é o que se passa, e isso de facto não chateia-me imenso. É das coisas que mais, obviamente há coisas mais graves, mas dentro deste tipo de situações, é das coisas que mais me irritam, é ver as estradas todas esburacadas. Por exemplo, o caminho que eu faço todos os dias para casa para fugir ao trânsito, estrada do desvio, por exemplo, hoje quando lá passei já estava sinalizado, mas havia um buraco cada vez maior ali numa rua por onde eu passo, e ainda ninguém tinha feito nada. Hoje finalmente lá puseram uns pinos e umas baias de proteção a assinalar e tal, e agora sabe Deus quando é que vão arranjar. Outro sítio por onde eu passo, Avenida do Brasil, há uns tempos abriu lá junto até uma sarjeta ao passeio um buraco. Até foram mais ou menos rápidos a arranjar, mas na realidade não arranjaram, remendaram. O que é que acontece? Pouco depois, isto foi há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, no inverno do outro ano, não arranjaram aquilo, remendaram. E ao remendar, poucos dias depois choveu bem, e o piso voltou a bater. E o buraco lá continua. Tem alcatrão, mas sempre, o alcatrão não falha, mas no entanto faz um desnível quando se passa lá, uma das rodas está sempre a bater. Resultado, mais desgaste dos componentes do carro, alinhar a direção, calibrar as rodas, etc, etc. E isso é o que se vê habitualmente. Muito dificilmente quando vemos um buraco, o buraco é arranjado. As pessoas dizem, já foram arranjar. Não foram arranjar, foram remendar. Uma das últimas coisas que eu vi que até fizeram, pareceu-me que está bem feito, foi a subida da calçada de Carris, que foi, de facto, arrancaram o que tinham que arrancar, puseram por cima, mas puseram bem. A maior parte dos buracos são minimamente remendados, mal e porcamente, e agora estava-me a lembrar, por exemplo, a segunda circular também está horrível. Fala-se de revitalizarem a segunda circular, fazer daquilo uma alameda com árvores, etc, etc. Deixem-se de invenções. O que os automobilistas pedem não é uma alameda com árvores para as pessoas andarem lá a passear, porque ninguém vai para lá passear. É simplesmente uma estrada minimamente segura. Dizem que a estrada é insegura, sobretudo no troço entre mais um pouco a seguir ao Estádio da Luz e o Campo Grande. É normal, porque ainda no outro dia eu passei lá e não há, ou mal se vêem as faixas de rodagem, as divisórias, digamos assim. Há buracos por todo o lado, há passeios a caírem, digamos assim, para a estrada com, as pedras ali no meio da estrada. Com chuva e à noite, então, não dá mesmo para ver se nós estamos numa faixa ou a meio de duas faixas. E por isso é que o troço é perigoso. Não é pelo traçado da via, por haver muitas entradas ou poucas entradas, porque eu passo em muitas outras estradas com entradas se calhar mais perigosas, e no entanto, como as coisas estão bem assinaladas, não há stresses de maior, mas aquilo ali é uma absoluta vergonha. Por isso, esqueçam lá as árvores. Ok, ficava bonito, mas enfim, não é, vai-se gastar dinheiro, não vai ter o uso que dizem que vai existir para aquilo. O que se pede é mesmo um alcatrão de qualidade, bem feito, tudo bem feito. Não é remendar buracos, é colocar aquilo tudo bem feito. E pronto, acho que entretanto já me alarguei aqui um bocadinho com o tema, pode até tornar-se um bocadinho chato, mas pronto, já está. Vou então agora aproveitar para me atualizar. Um abraço e até para a semana.